De volta às alas com o vovô. De volta às alas com o vovô. Salve, salve amigos do vovô, mais uma vez aqui no ar com a Escolinha do Vovô. Hoje em dia é com muito prazer e satisfação que eu vou falar um pouquinho da história do clube em que me acolheu e me fez sentir parte desta família incrível. Hoje é dia do Chelsea, então eu vou misturar um pouquinho aí para vocês aí fatos baseados na história do Chelsea e algumas anedotas aí baseadas na minha vida personal do Chelsea, tá bom? Então, bem-vindo ao canal. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou o vovô, não é? Por favor, aí dá um clique, assinem o canal, curtem essa história magnífica do futebol inglês. Hoje, como eu disse a vocês, é o 4º capítulo. Para quem perdeu os outros 3, eu comecei a falar um pouquinho sobre a história do futebol inglês, depois com o Arsenal, com o Aston Villa, com o Brighton ontem, e hoje é o meu Chelsea. Se eu me emocionar aqui e chorar um pouquinho, é porque realmente essa história bate muito fundo no meu coração. Bom, vamos lá, porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho estendido. Em 1904, Gus Myers comprou o estádio de atletismo de Stamford Bridge. Como a maioria de vocês sabem, Stamford Bridge era um estádio para corrida de cachorros, atletismo e outros eventos. Então, Gus Myers adquiriu o estádio em 1904 e decidiu montar uma equipe de futebol para esse estádio, tá bom? Ele fez uma oferta que foi rejeitada pelo Fulham, né, que já jogava em Craven Cottage, no bairro de Chelsea, tá? É um pouquinho complicado isso aí. Fulham joga em Chelsea, Chelsea joga em Fulham, tá bom? Então o estádio foi originalmente oferecido ao Fulham, que foi rejeitado. Então o Myers decidiu, falou assim, sabe o que? Eu vou montar o meu próprio time de futebol. E foi justamente numa conversa em um pub, em 1905, tá? O pub que se chamava The Rising Sun, não é, na época, e agora se chama The Butcher's Hookers. Para vocês que já vieram comigo aí, a Bruna, o Leandro, o Léo, muitas pessoas aí que vieram aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, que tiveram a oportunidade de conversar comigo aqui em Stamford Bridge, já conhecem aonde fica esse boteco. É um boteco muito histórico, onde foi formada a ideologia do Chelsea, a ideia de montar-se um time de futebol do Chelsea, tá? O Chelsea foi diretamente eleito, depois da fundação, foi eleito para a Liga de Futebol, tá bom? Foi promovido à primeira divisão na sua segunda temporada, quer dizer, em 1906, o Chelsea foi promovido já para a primeira divisão, onde eles chegaram a uma final da FA Cup em 1915, tá? Perdendo para o Sheffield United, que na época era o time, né, um dos times mais fortes do campeonato. O Chelsea na época tinha uma reputação de contratar craques, né? Sempre contratou jogadores já formados, não colocando muita atenção em sua academia, e atraía grandes multidões, não? O clube teve a maior média de participação no futebol inglês em 10 anos consecutivos, tá? De 1907 a 1911, né? E outra vez em 1914. Então a maior média de público pagante do Chelsea, né, em toda a liga por 10 anos consecutivos, e em 1914 também. Em 1952, o ex-atacante do Arsenal e da Inglaterra, Terry Drake, foi nomeado técnico e começou a modernizar o clube, né? Colocou um pouquinho mais de atenção à academia, colocou um treino rígido, fez com que o time crescesse um pouquinho em estatura, e levou o Chelsea ao seu primeiro grande título, né, em 54-55, tá? O primeiro campeonato inglês do Chelsea em 54-55 foi graças a um ex-jogador do Arsenal, olha aí,
para vocês verem que o vovô está sendo bem imparcial, né? Ele mudou a ideologia, o primeiro técnico a mudar a ideologia do time, conseguindo ganhar aí o título em 1954 e 1955. Na temporada seguinte, a UEFA criou a Taça dos Campeões Europeus, né? Mas após objeções da Liga de Futebol e da FA, o Chelsea foi persuadido a retirar-se da competição antes de começar. Quer dizer, apesar do Chelsea ter ganho a Liga, foi coagido a se retirar pela FA da competição europeia, não podendo assim defender o título, o time inglês na competição europeia. Isso aconteceu com muita gente aí, com muitos clubes no decorrer dos anos, né? O pessoal fala que o campeonato espanhol e o campeonato italiano, as equipes têm muito mais títulos, mas vocês têm que ver que a Inglaterra teve uns bans, teve umas coisas aí, teve épocas que não pôde participar, então não é? Prejudicou muito o futebol inglês no decorrer dos anos, e o Chelsea foi um desses prejudicados, né? Drake foi demitido em 1961 e substituído pelo jogador-treinador Tommy Docherty, tá? Quem me acompanha aí sabe que eu estou sempre colocando umas postagens antigas aí. Então Tommy Docherty foi o técnico do Chelsea em 1961, ganhando a Copa da Liga em 64, tá? E jogando para ganhar as 3 competições. Eles chegaram em segundo na Liga, perderam uma semifinal da FA Cup e finalmente conseguiram ganhar a Copa da Liga em 64 e 65. Estavam disputando 3 campeonatos e infelizmente ganhou um. Ou felizmente conseguiu ganhar um dos 3. Não seria o primeiro clube a fazer o triplo na história até então da Liga Inglesa. O Chelsea ganhou a FA Cup em 1970, derrotando o Leeds United por 2-1. Daí vem a rivalidade nossa contra o Leeds. Um pouquinho mais, eu explico um pouquinho mais tarde. No ano seguinte, o Chelsea conquistou a primeira honra europeia, né? Taça dos vencedores das taças, Cup Winners' Cup, né? Com outra vitória repetida, ou seja, outra vitória em 2 jogos, dessa vez contra o Real Madrid em Atenas. Mas espera aí, vovô, o Chelsea não nasceu depois de Abramovich? Então como é que a gente tem título da Liga, título europeu e título da FA Cup antes do Abramovich entrar? Oh não! Meu Deus, que desespero! O Chelsea é maior que o meu time! Ah! Ups! Para, vovô, para, vamos concentrar. Desculpa o lapso aí, isso aí foi para os pessoal que ficam me atazanando aí no Facebook e no WhatsApp. No final dos anos 70 e começo dos anos 80 foi um período muito turbulento para o Chelsea, né? Uma ambiciosa reconstrução de Stamford Bridge ameaçou a estabilidade financeira do clube. Basicamente, aí eu queria agradecer aí o Cristiano, que me mandou uma matéria super interessante aí sobre a reconstrução do Shed End, não é, onde o clube realmente quase vai à falência com essa reconstrução do Shed End. O Shed End vem desse nome porque antes da construção, da reconstrução, os jogadores, o vestiário dos jogadores ficava do lado da arquibancada. Se você já foi a Stamford Bridge, você tem o Britannia Gate, onde fica o Café Brasil, você tem a entrada principal, onde fica o The Butcher's Hookers, eu sei porque eu já falei para vocês, e bem no meio ali tem uma entradinha pequenininha que dá direto lá para o Mega Store hoje em dia, que normalmente está sempre fechada. Essa entrada do Mega Store aí, até o muro onde que era o shed antigamente, embaixo desse muro aí, um pouquinho atrás desse muro, debaixo dele, era onde ficava o vestiário do time, que era construído em madeira. Então o shed significa em português uma construção, uma casa de madeira, tá? Aí vem o nome da arquibancada The Shed End, onde o vovô participou, fez parte da arquibancada de 1986 até 1994, onde foi construído o Matthew Harding do outro lado. Então a maioria da torcida se mudou para o outro lado do estádio, o lado norte do estádio. Tá bom? Então o vovô começou a assistir os jogos em 1986 no Shed End, e em 1994, com a construção do Matthew Harding, o vovô, juntamente com
outros 5, 6 mil pessoas passaram para o outro lado do estádio, onde fica até hoje concentrada a torcida mais forte do Chelsea, tá? Onde o Chelsea ataca o segundo tempo, na maioria dos jogos. É ali que o vovô senta e grita e se emociona com as partidas desde 1994. Antes disso, né, de 86 a 94, a gente fazia o mesmo do lado do Shed End. Nessa época, no final dos anos 70 aos anos 80 e comecinho dos anos 90, o Chelsea teve muito trabalho com o hooliganismo. O hooliganismo cresceu bastante no Chelsea. O vovô também fez parte dessa vida aí por 10 anos. Todo mundo já sabe a história minha aí no envolvimento com eles. Realmente foi um período negro na história do futebol do Chelsea. Começando com a torcida era conhecida originalmente como Chelsea Shed Boys, né? Depois mudaram para Chelsea Headhunters, onde brigas consecutivas com o pessoal do West Ham, pessoal do Millwall, pessoal do Leeds, pessoal do Cardiff, enfim, foi realmente uma época muito né, tumultuada no Chelsea, onde Ken Bates uma vez apareceu com uma ideia de colocar uma cerca elétrica ao redor de Stamford Bridge para manter os torcedores fora do campo, né, de invadir o campo, mas essa cerca nunca foi ligada, né? Tava ali, mas o clube não ligou a cerca, mas ninguém sabia isso na época, ninguém ia arriscar meter o dedinho lá, né, e ficar de cabelo em pé. Isso gerou muitos filmes, e o Chelsea foi um dos clubes mais filmados por Hollywood e pelo cinema europeu, né? Começando em 1930, o Chelsea apareceu em um dos primeiros filmes de futebol, que se chamava The Great Game, tá? O Grande Jogo. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é um filme em branco e preto, não tem som, mas tá aí. O primeiro clube de futebol a aparecer no cinema foi o Chelsea em 1930. E um pouquinho mais recente, o Chelsea apareceu no Real Football Factories, não é? E também apareceu num filme de John Barbara em 1975, e em abril de 2011 uma série de comédias chamada Montegrina Nidiesmo, não é? Que foi filmada na Índia, sobre uma partida que a gente fez na Liga dos Campeões da UEFA em 2011. Então é uma comédia indiana, tá? Só passa na Índia, infelizmente, onde um torcedor indiano vai para Stamford Bridge pela primeira vez e se emociona e vai para um jogo na UEFA e relata a experiência dele nessa jornada da Índia para Londres, de Londres para esse jogo da Liga dos Campeões, né, contra o FK Sudjetkansk, tá? Então, se vocês puderem acompanhar aí, né, a história do Chelsea em filmes, o vovô participou também como um dos extras no filme The Real Football Factories. Então é muito legal essa história. O protagonista do filme, que é torcedor fanático do West Ham, chegou ali no pub em Chelsea, onde o vovô estava sentado tomando uma cervejinha com um monte de hooligans na época, e Danny Dyer, né, chegou e começou a conversar com a gente, depois de ter recebido muitos insultos e muitos palavrões ao seu respeito. Conseguiu aí contratar 150 pessoas para fazerem extras nesse filme. Então, se você ainda não assistiu The Real Football Factories, é um filme interessante de assistir. O vovô faz parte de 3 cenas nesse filme. Muito interessante vocês assistirem, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre o hooliganismo no Chelsea. Eu diria, por experiência pessoal, que por aí 60, 70% do filme baseado em fatos, e o resto foi feito justamente para Hollywood, não é? Mas eles não estão muito longe da realidade.
Então vamos seguir um pouquinho aí. Em 1982, o Chelsea estava realmente quebrado, né, o time quase vai à falência, quase que deixa de existir. Em 83, então gerente John Neal montou uma equipe impressionante com um gasto mínimo, né? Utilizou a molecada da base, ganhando assim o título da segunda divisão de 83 a 84 e se estabeleceu na primeira divisão, chegando a sexto lugar, a posição mais alto no campeonato até a invenção da Premier League. Então o mais alto que o Chelsea chegou de 83 até 88, 89, quando subiu da segunda divisão para a primeira divisão outra vez, foi sexto lugar. Tá bom? Aí chegou o nosso querido Ken Bates, tá? Ken Bates chegando aí em 92, fazendo um acordo com uma companhia que havia adquirido o estádio, tá? Eles iam demolir o estádio, né? O Chelsea FC ia acabar como clube. Ken Bates entrou, pagou todas as dívidas do clube e em 1992 introduziu o Chelsea Pitch Owners, que são basicamente os donos do campo, onde o vovô também faz parte, juntamente com 33 mil pessoas, onde a gente compramos o gramado de Stamford Bridge, não é? Então, apesar do Abramovich ser dono do clube hoje em dia, eu e mais 33 mil pessoas por aí somos donos do gramado. O que isso significa? Significa se o Abramovich vender o clube, não é? Para alguma construtora, se ele se enjoar de futebol e quiser vender para alguma construtora para arrecadar, não para fazer os edifícios e tudo isso, ele não pode tocar no gramado. O gramado é do torcedor, tá bom? A gente fez isso, o Ken Bates fez isso para garantir o futuro do Chelsea como uma equipe de futebol. Então, essa garantia a gente não vai vender para o Abramovich, apesar dele já ter oferecido uma grana violenta para nós. O vovô podia estar aí rico hoje, mas a intenção não é vender, a intenção é preservar o clube, tá bom? Era Premier League, a primeira grande final que o Chelsea conseguiu chegar na FA Cup foi em 94, perdendo para o Manchester United, não é? Então, essa aí o vovô já estava lá e fiquei muito triste e chateado com essa derrota, me parece, se não me falha a memória, foi 5-1 ou 5-2, o vovô já está velhinho, não consegue lembrar muito bem, né? Aliás, o Manchester United não sempre atrapalhando o Chelsea aí em finais, mas enfim, são coisas, não? Bom, em 1900 Vamos lá, perdão, eu tenho muita coisa para contar aqui, tá complicado o negócio. Eu vou dar para vocês aí uma historinha legal pro vovô. Quando o Abramovich comprou o clube, eu vou deixar aqui, eu não vou mais olhar para o computador, agora histórias minhas. Quando o Abramovich adquiriu o Stamford Bridge, um ano antes, a gente, naquele jogo contra o Liverpool, no último jogo contra o Liverpool, onde o Gronkea fez aquele baita golaço e o Desailly de cabeça, e o Zola quase que quebrou a espinha do Carragher numa entortada violenta. Se vocês não viram a entortada do Zola no finalzinho, vale a pena ver, porque é realmente magnífica. Anyway, Butch, que era o Trevor Butch, que era um dos diretores do Chelsea, entrou no vestiário um pouquinho antes dessa partida e disse ao pessoal: olha, se vocês não ganharem esse jogo, metade deste vestiário vai ser mandado embora, porque o Chelsea realmente não tem como pagar mais o salário de vocês. O Chelsea ganhou, o Abramovich comprou e o resto é conversa para boi dormir, não é? Como dizia o ditado. Bom, vamos aos títulos do Chelsea. Então, em competições nacionais primeiros,
O Chelsea ganhou a Liga, não é? Em 1954, 2004, 2005, 2000, vamos começar de novo. 54, 55, 2004, 2005, 2005, 2006, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, fazendo assim, ganhando 5 títulos da Premier League, um título nacional antes da Premier League, um total de 6. Ganhamos 8 FA Cups, ganhamos a Copa da Liga de Futebol 5 vezes, a Charity Shield 4 vezes, a Taça dos Membros 2 vezes, e na competição europeias, Liga dos Campeões, Champions League 1 vez e UEFA Europa League 2 vezes, a Taça das Taças da UEFA 2 vezes, a Supertaça da UEFA 1 vez, e ganhamos 2 taças em 2009 e 2010, ganhamos a Liga e a FA Cup. Em 2004, 2005, 2014 e 2015 ganhamos a Liga e a Taça da Liga. Em 1997 e 98 ganhamos a Taça da Liga e a Taça dos Vencedores das Taças, a Cup Winners' Cup. Em 2006 e 2007 ganhamos a FA Cup e a League Cup. E em 2011 e 2012 ganhamos a FA Cup e a Champions League. Quer dizer, o Chelsea é sempre com um time conhecido como, né, ganhadores de taças, não tanto como campeonato, mas ganhando taças aí, né, bastante taças. Gente, o que mais que eu falo desse time aí? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um vídeo curto, eu mais ou menos passei por cima aí. Deixa eu falar só um ponto. O Chelsea sempre jogou de azul, tá? Em toda a sua história, o primeiro uniforme sempre foi azul e branco. Azul, branco e vermelho, não esquecendo do vermelho, não é? O vermelho é uma parte muito importante nos uniformes do clube. Representa aí todos os soldados e todas as conquistas, glórias nas batalhas aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, para quem reclama do vermelho na camisa, não reclame. Pense que essa gente morreu para dar uma melhor vida a vocês, não é? O segundo uniforme foi usado o vermelho por muitos e muitos e muitos anos, não é? Até a introdução do amarelo e do preto, não é? Ou o branco. Então, antes de ter o amarelinho ou o preto, que eu não gosto, ou o branco, o segundo uniforme do Chelsea era vermelho, tá? Então, não reclama se você vê aí vermelho nas camisas, por favor. Mostre o seu respeito pelas pessoas que morreram aí durante a guerra, para dar uma vida melhor para vocês. Gente, eu já estou falando demais aqui. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa do Chelsea, por favor, deixa nos comentários. Se eu esqueci alguma coisa, é muita coisa, gente. A minha cabeça eu começo a sair fora do patamar aqui. Eu posso ficar conversando com vocês até amanhã, mas infelizmente não tem tempo. Então a gente se vê, moçada. Deixa os seus comentários. Não esqueça de dar um like, né? De compartilhar o vídeo. Não esqueça de curtir a nossa resenha aí todas as sextas-feiras no canal da Muralha Azul de Londres lá no YouTube. Não esqueça do Cristiano todas as terças-feiras ali no Facebook do Chelsea BH, tá bom? A gente está aí para passar informação para vocês, e quanto mais gente colaborar com isso, muito melhor. A nossa família fica muito mais grande, e o Chelsea sempre foi família, tá bom? Gente, um beijo, um abraço. Vamos que vamos, caralho. Amanhã tem Everton, pessoal do Everton aí, fiquem ligados. Tamo junto.